tudo bem com você? Meu nome é Thaís Carvalho e este é o canal Casamento.com. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E se gostar do vídeo, dê o seu like e deixe o seu comentário. Eu amo ler os comentários e eu faço o possível para responder a todos, tá? Então, gente, o tema do vídeo de hoje é: tenha convicções. Como? Ouvindo a voz de Deus, tá? Essa semana aconteceu um fato comigo, um fato simples, mas que eu pude tirar uma grande lição. E eu quero compartilhar isso com você agora. Bom, como você está vendo, meu cabelo está bastante loiro, né? E tá no comprimento bem menor do que estava antes. Então eu fui essa semana ao salão, eu queria proceder com as luzes. Presta atenção que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Vocês vão ver o quanto que eu pude aprender com o que aconteceu. E eu fui ao salão, eu queria dar apenas uns fios de luzes. E como eu não estava convicta do que eu queria, a dona do salão me convenceu a fazer uma mudança maior, né? E descolorir uma boa parte dessa parte de baixo aqui e proceder com as luzes na parte de cima. Enfim, uma técnica lá que ela aprendeu e ela já tinha mostrado umas fotos pra mim, ficou realmente no cabelo dos outros muito lindo. Mas aí o que aconteceu? A gente procedeu. Quando terminou eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Eu estou muito diferente. Eu pensava, como é que eu vou cuidar desse cabelo agora? Porque vocês sabem que cabelo loiro requer muitos cuidados. E eu me achei realmente muito diferente, foi muito impactante. Eu nunca tive pretensão de ser loira. Como eu falei, comecei por conta dos branquinhos que começaram a aparecer. Mas aí o que aconteceu? Eu estava ali de frente pro espelho com o meu cabelo descolorido e não tinha mais volta, né? E então eu vim pra casa, o Vinícius, nossa, ficou lindo, minha mãe ficou um horror. Minha mãe é bastante sincera. Mas a verdade é que pra mim foi bastante impactante. E como eu falei pra vocês, não tinha como retornar mais, porque essa foi uma coisa que eu aprendi. Quando algo indesejado acontece na vida da gente, a gente não tem que mexer mais, porque mexer mais provavelmente vai gerar mais danos. E nem culpar o outro, né? Eu poderia dizer, ela me influenciou. A minha mãe falou, se eu tivesse lá eu não tinha deixado. Nada disso. Não é nem culpar o outro e nem querer mexer naquilo que tá feito. Então eu vim pra casa e fiquei pensando, como eu vou cuidar desse cabelo? Lógico, bateu um pouquinho de desespero, mas aí eu fui dormir. No outro dia eu acordei, fui olhar vídeos no YouTube, como cuidar de um cabelo descolorido, que fica poroso, e vi dicas maravilhosas. E no final da manhã eu já estava mais tranquila, porque eu fui buscar o conhecimento, eu tirei o foco, eu não culpei ninguém, né? Eu entendi que eu tinha consentido naquilo, mesmo sem saber no que ia ser tão danoso, né? Eu acho que eu poderia ter sido avisada dos danos, dos tratamentos que eu ia ter que fazer depois daquela descoloração, mas isso não aconteceu. Enfim, aquela é a nova realidade, como acertar daqui pra frente e entender que tudo é aprendizado. Então eu aprendi muito com o que aconteceu comigo. Talvez você possa estar achando esse evento simples. Mas o que isso tem a ver com casamento? Vocês vão entender. Lembrando que num casamento eu sempre falo isso, antes de ser um com o outro, gente, você precisa ser um com Deus. Então as lições que eu trago aqui são lições que vão edificar a sua vida. Porque edificando a sua vida, você sendo transformado, você vai ter um bom relacionamento com o outro e tudo vai fluir de uma forma muito melhor. Então depois que eu fui ao YouTube, tive algumas instruções, entendi, né, a questão do pH do cabelo, como funciona e como eu posso recuperar, eu fiquei mais tranquila. Por quê? Porque eu tive ali uma direção. E na nossa vida, gente, não é diferente. Então vamos lá, qual foi a primeira lição que eu tirei desse fato que aconteceu comigo essa semana? Primeira lição: tenha convicções. O filme da Alice no País das Maravilhas tem uma frase, tem várias frases muito edificantes, mas tem uma que eu vou citar aqui para você agora, que eu sempre lembro dessa frase. Se você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho lhe serve. Por isso você precisa ter convicções, você precisa ter verdades em que você acredita e não abre mão. Se eu tivesse chegado naquele salão com convicção do que eu queria, ninguém ia mudar minha opinião, porque eu estava certa do que eu queria. Mas eu não fui ali com a convicção, eu fui ali com um desejo,
mas esse desejo ele foi influenciado pela opinião de outras pessoas. E isso acontece muito na nossa vida. Às vezes você tem um desejo, você tem um foco, mas você acaba se distraindo com as opiniões das pessoas. Você acaba ouvindo muito o outro e esquecendo de ouvir a voz mais importante, que é a voz de Deus. E é dele que vem as nossas convicções. O texto de Tiago 1, de 5 a 8, diz assim: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Olha que texto maravilhoso, edificante, né? Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, é jogado de um lado para o outro, ele é influenciado, ele é instável. Aquele que tem a mente dividida, aquele que não tem convicção do que quer, essa pessoa é uma pessoa instável em tudo que faz. E não pense essa pessoa que receberá algo de Deus. Então aí vai um conselho precioso. Não seja uma pessoa influenciada pela opinião dos outros, dependente da opinião dos outros. Eu sempre falo isso. Na multidão de conselhos há sabedoria, sim. Né? Nos conselhos das pessoas mais idosas, das pessoas mais experientes, existe sabedoria? Existe, mas você não pode ser dependente da opinião dos outros. A única opinião que você pode ser dependente é a opinião de Deus. Seu primeiro compromisso deve ser com Deus. Então eu vejo algumas pessoas fazendo a profissão porque o pai vai ficar feliz, casando com uma tal pessoa porque é um partido bom aos olhos da sociedade, fazendo outra coisa porque o filho vai ficar feliz. E essa pessoa ela está sempre vivendo em função do outro e ela não descobre o seu propósito. Não existe problema em você agradar o outro, não existe. Mas viver sem convicção, isso sim é um problema, porque isso te desvia do seu propósito de vida. Então pensa nisso. Tem outra frase de Alice no País das Maravilhas que diz assim: Alice pergunta ao gato: onde fica a saída? E o gato responde: depende. E Alice pergunta: depende de quê? E ele diz: depende de para onde você quer ir. Então, qual é a saída? Qual é o caminho? Depende. Depende de para onde você quer ir. Meu irmão, minha irmã, para onde você quer ir? Qual é o seu foco de vida? Qual é o seu objetivo? Não deixe que nada te desvie do seu propósito, gente. E quando a gente tem um propósito, muitas são as distrações. Na verdade, as distrações é uma arma muito utilizada pelo inimigo para tirar a gente do foco, do propósito, muitas vezes tirar a gente até de estar em contato com Deus, de desenvolver uma comunhão maior com Deus. A gente tem diversas redes sociais que são super atrativas, a gente tem televisão, a gente tem rádio, a gente tem um mundo de coisas, né? Um mundo de distrações, e muitas vezes isso atrapalha a nossa vida e o nosso propósito de vida. E volto a dizer, o que isso tem a ver com casamento? Gente, se você não tiver um propósito de vida, se você não souber por que você está aqui nessa terra, lógico, o propósito que todo mundo tem é de glorificar a Deus. Para isso que nós nascemos, para a glória de Deus. Mas Deus, ele tem um plano específico para a vida de cada um. Ele quer usar cada pessoa de uma forma bem específica. E se você não tem um propósito de vida, você vai passar uma vida frustrada, né? Sem chegar a lugar nenhum. E como uma pessoa frustrada, você não vai conseguir se relacionar bem com o outro. Você dificilmente vai conseguir amar plenamente o outro, passar essa felicidade, essa alegria, esse amor, ter um bom relacionamento com o outro. Por quê? Porque você não encontrou o seu propósito de vida. E às vezes você confunde o seu propósito com o propósito do seu cônjuge e fica cobrando dele coisas que você não deveria. Por quê? Porque você não tem um foco. Outra coisa que eu vejo é pessoas destruídas que querem por tudo a restauração do casamento, né? Hoje eu li um comentário num vídeo meu do YouTube, respeite as escolhas do seu cônjuge, onde eu falo que você tem que respeitar a escolha do outro. Se o outro decidiu apostatar do casamento, gente, não é nada diretamente que você possa fazer, a não ser agir corretamente, continuar buscando a Deus, continuar agindo corretamente e deixar o outro decidir se vai mudar ou não.
geralmente existe arrependimento, mas a gente tem que respeitar as escolhas do outro. E aí essa pessoa deixou um comentário lá, bastante, assim, calorado, dizendo que eu não podia frear as orações das pessoas, eu não podia, se eu não tinha fé, eu não podia tirar essa fé das pessoas. E ele falou um monte de coisa lá. Eu podia dizer pra ele que se eu não tivesse fé, eu não estaria aqui onde eu estou hoje, né? Eu passei por uma situação muito difícil e foi a fé em Deus, a fé no propósito que Deus tinha pra minha vida que me fez chegar onde eu tô hoje, superar todo aquele mar de dor, né? Mas o que eu percebi que essa pessoa, ela tá destruída. Ela quer muito a restauração do casamento dela, só que Deus, ele tá mais preocupado em restaurar essa vida. Deus quer restaurar a sua vida, quer te dar um propósito. Ele tem um plano perfeito para você, mas você tá muito distraído com outras coisas, inclusive com a restauração do seu casamento, como foi nesse caso que eu citei para vocês. Às vezes você se distrai com tantas coisas que você não consegue encontrar e viver o seu propósito em Deus. E se você não sabe aonde você quer chegar, se você não tem clareza nisso, qualquer caminho serve. Só que qualquer caminho vai te levar a lugar nenhum. Outra lição que eu tirei dessa situação que aconteceu comigo essa semana é que quando algo que a gente não quer que aconteça, acontece, não adianta tentar mexer para que a situação volte a ser o que era antes, né? Para que ela volte a ser como era no passado. Gente, não adianta mexer. Isso só vai gerar mais bagunça. Se eu voltasse ao salão, eu tenho certeza que eu ia ficar mais chateada. Eu ia chatear a moça, porque ela não ia concordar provavelmente comigo. Eu ia gastar mais dinheiro e não ia resolver nada. Então, se algo indesejado aconteceu na sua vida, se algo que você tinha medo aconteceu, aceite a nova realidade. A aceitação, ela é o primeiro passo para você ter boas escolhas daqui para frente. Reflita onde você errou, para esse acontecimento ser um aprendizado e não uma marca, e busque a direção de Deus. Então poderia ficar assim: primeiro, aceite a nova realidade, é isso que você tem e você vai ter que fazer o melhor com isso que você tem na sua mão agora. A situação ocorreu, não tem como voltar atrás, então a gente aceita, a gente, segundo lugar, vai parar, vai refletir onde a gente errou, não vai ficar apontando o dedo para ninguém, não vai ficar achando culpados, isso não vai resolver, só vai tirar o seu foco. Terceiro, busque a direção dos próximos passos em Deus, ao invés de ficar tentando consertar as coisas com suas próprias mãos. Você é inexperiente, você só vai piorar a situação. Seja humilde e busque na fonte de toda sabedoria. Quem é, gente, a fonte de toda sabedoria e de todo conhecimento? Deus, Jesus, e Ele está aí com você. Provérbios 23, versículo 12, diz assim: aplica teu coração ao ensino e os teus ouvidos às palavras que trazem conhecimento. Então vai buscar o conhecimento, assista pregações, leia livros sobre o assunto que você precisa ter conhecimento, ore principalmente, porque a fonte de conhecimento de toda sabedoria, ela está em você, é Jesus. E você talvez só precise calar um pouquinho, ficar em silêncio, refletir, né, orar, louvar a Deus, e o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração e vai te dizer quais são os passos que você deve dar daqui para frente. E aí, em quarto lugar, depois de ter essa direção de Deus para os próximos passos, depois que você tiver clareza, sabe, que o Senhor tiver revelado ao seu coração o que você deve fazer daqui para frente, você vai redobrar seu ânimo e vai começar tudo de novo, tá? Eu vou esperar aqui uns 2 aninhos, mais ou menos, para essa situação aqui passar e tudo bem. Eu vou curtir essa situação todos os dias. A situação é essa? Ótimo, vamos dançar a música que está sendo tocada da melhor forma possível e com toda a orientação em Deus. Então, se o Senhor colocou no seu coração que o momento agora é de esperar, você vai esperar. Se o momento é de perdoar, você vai perdoar. Se o momento é de amar, você vai amar. Depois de ter a direção de Deus para o próximo passo, você vai obedecer. Em quinto lugar, você vai sair dessa situação melhor do que você entrou. Pode ter certeza disso. Então foi praticamente 5 dicas aqui, né, de quando algo indesejado na sua vida acontece, o que você deve fazer. Mas é isso, em quinto lugar, você deve entender que o que aconteceu te tornou uma pessoa mais experiente,
né? Antes você era inexperiente com relação a isso. Agora você tem experiência. Você verá o mal que aconteceu se revertendo em bem na sua vida. E poderá instruir outras pessoas que estão passando pelo que você passou, edificando vidas, gente. Isso é maravilhoso. Então por isso que eu vou dar dicas depois com relação à descoloração de cabelo. Por quê? Porque eu passei e agora eu posso falar com você, né? Eu posso dar dicas. Brincadeira, esse foi um exemplo bem simples diante das situações que eu tenho certeza que muitas pessoas estão passando aqui, e que essas dicas com certeza vão melhorar, vão edificar, vão iluminar a sua mente para você lidar com esse problema que você está passando, com essa situação indesejada. A palavra do Senhor diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você tem um propósito em Deus, tudo isso que está acontecendo vai contribuir para o seu bem. Não tenha dúvida disso. Já estou até feliz de ter vivido essa situação essa semana, porque olha as lições que eu pude tirar de tudo isso e posso estar falando aqui com vocês. Então, antes de terminar o vídeo, eu queria pedir para você dar o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se, tá? Deixe seu comentário, é muito importante. Gente, quando você dá seu like, quando você se inscreve, quando você deixa o comentário, o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Então, se você quer ofertar nesse canal, se você gosta, né, dos vídeos que eu faço e quer ofertar, oferte, dê o seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Isso é muito importante, tá? E você contribui para esse ministério. E eu finalizo esse vídeo com mais uma frase de Alice no País das Maravilhas. E a frase é assim: a única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Essa situação que você está vivendo, essa situação indesejável, ela vai passar. Dê tempo ao tempo e comece a semear boas sementes a partir de agora, para você colher lá na frente. E lembrando que a regra da semeadura, né, na verdade uma lei, a lei da semeadura, ela existe, gente, ela é real. Então, se você errou no passado, deixa o passado lá, aprenda com tudo que você viveu, instrua pessoas para não errar naquilo que você errou e comece a plantar boas sementes. E você vai colher lá na frente um futuro próspero, né? Vai viver o seu propósito e vai ser usado por Deus para abençoar outras vidas. Isso é maravilhoso. Então era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham sido edificados. Meditem na palavra do Senhor. A gente tira pérolas maravilhosas. Leia bons livros. Assista filmes que possam edificar a sua vida. E a palavra do Senhor fala de remir o tempo com sabedoria. Então faça isso e você vai ser bem sucedido, tá? Tamo junto até depois do fim. Essa é uma frase do Pablo Marçal, mas eu gosto muito. Contem comigo e eu conto com vocês também. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.